Hoje nesse vídeo vamos ter o guia de como eu uso o aplicativo de anotações. E aí, se eu tiver muito desesperada pra fazer alguma coisa, eu faço em casa de noite. Olha que triste, deplorável, né, eu acho. Hoje nesse vídeo vamos ter o guia de como eu uso meu aplicativo de anotações. Em algum dos vídeos passados alguém me perguntou como que eu uso, quais são as funcionalidades do aplicativo que eu uso para poder anotar nas minhas aulas, principalmente. E eu vou dar um pouquinho mais de detalhes de como eu uso, o que eu tô achando, quanto tempo eu uso, como eu me organizo, além do vlog, principalmente, que é teoricamente a parte principal desse vídeo. Eu já queria pedir desculpas porque eu acho que eu consegui gravar assim, e nem na integridade, mas acho que eu consegui gravar uns 2 dias só dessa semana, principalmente porque tá sendo muito corrido, gente. Daqui a 2 semanas eu começo as minhas férias, graças a Deus, eu estou extremamente cansada. Mas semana passada nem teve vídeo, eu acho, não sei se alguém chegou a perceber, mas é porque eu genuinamente não tinha como gravar e nem editar semana passada. Foi muito conturbado, eu tinha várias coisas pra poder resolver e quando eu não tô afim de gravar, eu acho que eu me forçar a gravar alguma coisa e editar acaba fazendo o conteúdo ficar bem pior do que se eu só der o meu tempo e resolver gravar quando eu tiver afim. Era majoritariamente assim que eu funcionava uns anos atrás, quando eu tava gravando os meus vlogs do Coltec. E hoje em dia eu tô tentando dar uma respeitada no meu próprio ritmo, apesar de que eu gosto muito de editar e gravar com a frequência que eu tava gravando anteriormente. Não vou desistir, não vou deixar de gravar, mas aí eu precisei desse break semana passada. Aí essa semana ficamos com isso. Foram mais ou menos 2 dias de vlog e eu vou colocar essa sessão no final do vídeo explicando como eu uso o meu aplicativo de notas pra estudar. Beijo, aproveitem o vlog. Crown, that's a jam. Bom dia, tô caminhando pro cursinho agora. Eu pensei que eu fosse chegar lá mais cedo, mas já são tipo 8h15. Eu tenho que caminhar um pouco do meu ponto de ônibus até o cursinho. Mas assim, é bom e ruim, né? É bom porque meio que me acorda, mas é ruim porque a adrenalina, quando ela baixa, eu fico com muito sono. Mas enfim, vai dar certo. Esse fim de semana foi o meu simulado. Tive outro simulado, né, no caso, foi do dia 1. Aí eu mandei minha redação no aplicativo do meu Bernoulli, tô esperando corrigirem. Normalmente eu vou receber a correção tipo terça, porque eles começam a corrigir hoje, que é segunda, né? Fim de semana eles não corrigem. Daí é isso, eu vou chegar lá e vou estudar, que é a única coisa que eu faço mesmo, né? Então, enfim, beijos. Eu tô bem gripada esses dias. Assim, minha família toda gripou. A maior parte do povo da minha sala do cursinho gripou também. Tô com uma tosse insuportável. Espirrando, tossindo. Eu espero só que eu não fique muito ruim, porque não posso parar, né? Difícil. Essas últimas semanas eu estive alternando muito onde eu vou estudar. Eu estive indo pro 10º e pro 8º andar. Hoje eu acho que eu vou pro 8º, porque lá tem as monitorias e eu preciso corrigir simulado.
Tá dando tudo certo. Tô só cansada com sono, mas tô animada pro almoço, porque franguinho assado e você colocou muita batata. Muito feliz. E aí forças, corrigir minha redação. Graças a Jesus Cristo, eu gosto muito quando corrige a redação e eu entendo que, tipo, não que eu entendo, né, mas eu concordo com o que ela pontua, porque tem umas horas que eles corrigem e eu não concordo, mas tá tudo bem. Não posso deixar o meu ego falar, mas deu tudo certo. Corrigiram e eu concordei. Eu acho que realmente tinha algumas coisas que eu podia ter feito diferente, mas graças a Deus foi melhor, porque se eu não tivesse feito as mudanças que eu disse que eu fiz no último momento de passar o negócio a limpo, eu acho que eu teria ido bem pior. Mas aí é isso. Aí agora que eu tô indo almoçar. Isso facilitou a articulação do movimento, já que eles falavam aí. Você vê que é bem direto, bem tranquilo. Por favor, não vamos criar nossa dificuldade aqui, que é porque é esse modelo de que. Time, babe, new city, new phase, new plans. We both said give it space. Let it breathe, let it go in our hearts. Late nights thinking of your laugh. Scroll gallery to put down my phone. We both out here on the path, still saving us for when I'm coming home. Can't wait to catch up and make love. Feel trust, feel us again. Slow talk, the ends on my skin. Maybe end up as lovers. Cheguei aqui 1 hora mais cedo do que o normal, pra ver se eu conseguia fazer alguma coisa. Aí eu comecei a fazer uma redação e fiz meus flashcards, só que deu 9 horas, e aí de 9 às 10h40 eu tenho aula. Aí é isso, aí eu tive aula de biologia, agora de 9 às 9h40, e agora 9 às 9h50, eu acho. E agora é geografia, e depois eu vou pra correção de simulado, de uma das nossas professoras que corrige simulado. Ou seja, eu não vou dar conta de fazer absolutamente nada na parte da manhã, o que é triste. Mas assim, vou ser liberada mais cedo. E aí, se eu tiver muito desesperada pra fazer alguma coisa, eu faço em casa de noite. Olha que triste, deplorável, né? Eu acho. Can't wait to catch up and make love. Feel trust, feel us again. If the life still feels like it did back then, we can end up as lovers that start out as friends, or first we talk. Bem-vindos à sessão do vídeo, que eu vou falar um pouquinho sobre como eu uso meu aplicativo de anotação no meu tablet. Pra quem não sabe, meu tablet ele é o Tab S6 Lite da Samsung. Eu tenho ele há 4 anos, quase 4 anos, vai completar 4 anos. Eu uso o aplicativo que já vem em todos os tablets da Samsung, que é o Notes. Eu não vi necessidade de usar outro aplicativo com o passar do tempo, principalmente porque o Notes ele já vem instalado e ele tinha todas as funcionalidades que eu precisava. Hoje em dia, na verdade, eu prefiro ele acima de vários outros aplicativos de notas. Eu já tentei outros para Android e eu não fiquei tão satisfeita quanto eu fico com o Notes. E aí eu resolvi mostrar mais ou menos como que eu me organizo nele, como que ficou armazenado as minhas coisas ao longo de todos esses anos, porque foram 4 anos de uso, né? Então, para mostrar mais ou menos como eu tô me organizando. Basicamente, aqui na tela principal, eu consigo ver todas as pastas que eu criei. Tem algumas coisas que estão fora de pastas, por exemplo, essa revisão de trigonometria, um simulado do seriado da FMG que eu ainda tô pra fazer, mas a maior parte das coisas elas ficam organizadas em pastas. Como eu uso ele há 4 anos, eu tenho todas as notas que eu fiz nos meus 3 anos de ensino médio, então eu tenho uma pasta do primeiro, do segundo, do terceiro. Eu tenho de outros cursinhos que eu cheguei a fazer ao longo do tempo, então Mestres na Matemática tá aí também e tal. E a pasta que eu tô usando majoritariamente esses dias, né, e esse ano principalmente, é a do meu cursinho. Eu consigo separar dentro da pasta com mais pastas, então eu tenho uma pasta por matéria e dentro de cada pasta eu tenho por frentes. Química, por exemplo, a frente A, B e C, e dependendo do que eu preciso para cada uma das frentes, eu consigo colocar PDFs, arquivos em texto, arquivos escritos com a caneta que vem com o tablet. Um dos exemplos de PDF, fotos que eu consigo incluir nas notas é, por exemplo, esse arquivo que eu tenho de estequiometria, em que eu consigo colocar fotos do meu livro digital e fazer os exercícios à mão. Então dá pra ver aqui, por exemplo, que eu faço as contas usando a caneta e o texto ele é a foto. E pra poder inserir qualquer foto, eu clico nesse botão de mais no canto da tela, onde eu consigo adicionar imagens, arquivos de áudio se eu precisar, PDF diretamente de coisas que eu tenho armazenado no meu tablet, mas na maior parte das vezes eu uso ou PDF ou
arquivos de imagem. Acho que vocês já viram em outros vídeos meus, eu usando a caneta, a função de grifar as coisas, principalmente numa aula minha que eu tenho de português em que eu uso muito essas funções, mas para outras matérias, por exemplo, a frente C de química, em que eu tô estudando química orgânica, a parte de desenhar, gente, é essencial. Eu consigo copiar e colar várias funções orgânicas, é muito bom. Uma das últimas funções que eu queria mostrar para vocês é a função de gravar áudio nesse aplicativo de notas. É uma das funções que eu mais uso, e eu uso ela há muitos anos mesmo, que é quando eu coloco pra gravar a minha aula enquanto eu anoto a minha aula. Eu acho muito útil, eu acho que eu já cheguei a citar isso em algum momento, quando eu preciso acompanhar o professor enquanto ele anota, mas ele fala muito rápido ou sinto necessidade de ouvir aquela aula de novo. Eu obviamente tenho acesso a essas aulas gravadas, mas às vezes é bom eu gravá-la no meu próprio tablet, e o motivo principal disso é que quando eu coloco alguma coisa pra gravar, como eu tô colocando agora, aparece no canto da tela bem aqui, e eu escrevo qualquer coisa que seja, quando eu pauso a gravação e vou reassistir ela mais tarde, eu consigo ver exatamente o que eu tava escrevendo em qual momento da gravação. Então eu consigo me ver escrevendo ao vivo. Eu entro num arquivo qualquer, clico nesse ícone no topo da tela e eu consigo ver, inclusive, quantas pausas eu fiz durante a gravação. Então, até onde eu sei, eu não lembro, direitinho, mas até onde eu sei, de acordo com o que eu tô vendo aqui, eu fiz 2 gravações, ou seja, eu tive 2 aulas dessa mesma matéria. Aqui eu tenho a primeira, até essa bolinha indicativa aqui, e depois eu tenho a minha segunda aula. Então, se eu quiser começar de algum certo ponto, eu consigo também. Se eu lembro de ter esquecido só da segunda aula, eu posso ir direto pra segunda, ou eu posso começar do zero. Na segunda, por exemplo, quando eu venho aqui, eu consigo ver onde eu parei na primeira aula. Então, por exemplo, tudo isso aqui eu anotei na primeira aula. A partir daqui, foram coisas que eu ouvi e vi no quadro na segunda aula. Quando eu dou play, eu consigo acompanhar ao vivo o que eu tava escrevendo quando o professor tava falando certa coisa. Eu não tive dificuldade com armazenamento em momento nenhum, gravando todas essas aulas. Eu nunca tive que deletar nada que fosse importante pra mim. Mas eu não tinha certeza de quais dúvidas vocês tinham em relação a notas, mas todas as funcionalidades dele são as mesmas de qualquer aplicativo de escrita, só que ele já vem baixado. Então, todas as funções de caneta que tem disponível, as cores são infindáveis também. Marca texto, a borracha de seleção aqui no canto, a grossura de cada uma das canetas, tem função de caneta laser quando você for fazer alguma apresentação e tal, e eu acho que para tudo que eu preciso, eu tenho disponível. Eu consigo selecionar a cor, tipo de página, capa para cada uma das minhas anotações se eu precisar. Então é tudo muito customizável e eu não vejo necessidade de mais nenhum aplicativo além desse. Mas se vocês tiverem alguma recomendação de algum aplicativo que vocês acham bom, pode colocar nos comentários, que eu acho que além de me ajudar, pode ajudar um monte de gente que também tá na dúvida. Aplicativo de anotação é um negócio muito complicado mesmo, e eu acho que faz parte da comunidade compartilhar o que a gente acha de cada um deles. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o Notes em específico, eu fico muito feliz de responder. É só colocar nos comentários esse vídeo e eu respondo rapidinho. Eu não tento demorar muito respondendo comentários. Eu espero que tenha ficado claro, que eu tenha respondido a pergunta da pessoa que me perguntou no último vídeo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vlog também. E até o próximo. Beijos! Out here on our path, still saving us for when I'm coming home.